Título: Dr. Sándor Ferenczi em seu 50º aniversário, 1923. Iniciaremos pela nota do editor inglês. A presente tradução inglesa da autoria de James Strachey parece ser a primeira em inglês. Este trabalho apareceu pela primeira vez sob a assinatura Herausgeber und Redaktion, editor e redação, como introdução a um número especial da Zeitschrift que comemorava o 50º aniversário de Ferenczi. Agora iniciaremos o texto. Dr. Sándor Ferenczi em seu 50º aniversário. Não muitos anos após sua publicação, em 1900, a interpretação de sonhos caiu nas mãos de um jovem médico de Budapeste que, embora fosse neurologista, psiquiatra e especialista em medicina legal, estava avidamente em busca de novos conhecimentos científicos. Ele não foi muito adiante na leitura do livro. Muito cedo jogou-o de lado, se por tédio ou repugnância não se sabe. Pouco depois, porém, a invocação de novas possibilidades de trabalho e descoberta levou-o a Zurique e de lá foi conduzido a Viena a fim de encontrar o autor do livro que um dia com desprezo deixara de lado. Essa primeira visita foi sucedida por uma longa, íntima e até hoje imperturbada amizade, no decorrer da qual também efetuou a viagem aos Estados Unidos em 1909, a fim de pronunciar conferências na Universidade Clark, em Worcester, Mass. Esses foram os começos de Ferenczi, que desde então se tornou ele próprio mestre e professor de psicanálise, e que no presente ano, 1923, completa igualmente o 50º aniversário de seu nascimento e a primeira década de sua liderança da Sociedade Psicanalítica de Budapeste. Ferenczi repetidas vezes também teve um desempenho nos assuntos externos da psicanálise. Será lembrado seu aparecimento no segundo Congresso Analítico de Nuremberg, em 1910, onde propôs e ajudou a realizar a fundação de uma associação psicanalítica internacional como meio de defesa contra o desprezo com que a análise era tratada pela medicina legal. No 5º Congresso Analítico em Budapeste, em setembro de 1918, foi eleito presidente da associação. Indicou Anton von Freuden como secretário e não há dúvida de que a energia combinada dos dois homens, juntamente com os generosos planos de doação de Freuden, teriam transformado Budapeste na capital analítica da Europa. Não tivessem as catástrofes políticas e a tragédia pessoal posto um fim inexorável a essas belas esperanças. Freuden caiu enfermo e faleceu em janeiro de 1920 em vista do isolamento de contato
pacto da Hungria com o resto do mundo, Ferenczi renunciou à sua posição em outubro de 1919 e transferiu a presidência da Associação Internacional para Ernest Jones em Londres pelo espaço de duração da República Soviética na Hungria. Foram atribuídas a Ferenczi as funções de professor universitário e suas conferências atraíam multidões. A sociedade filial que ele fundara em 1913 sobreviveu a todas as tormentas e, sob sua orientação, tornou-se um centro de trabalho intenso e produtivo e distinguiu-se por um acúmulo de capacidades como não foram exibidas em combinação por nenhuma outra sociedade filial. Ferenczi, que, como filho do meio numa grande família, teve de lutar com um poderoso complexo fraterno, tornou-se, sob a influência da análise, um irmão mais velho, irrepreensível, um professor bondoso e um promovedor de talentos jovens. Os escritos analíticos de Ferenczi tornaram-se universalmente conhecidos e apreciados. Foi somente em 1922 que suas conferências populares sobre psicanálise foram publicadas por nossa Verlag, casa editora, como o volume 13 da International Psychoanalytic Bibliothek. Essas palestras claras e formalmente perfeitas, às vezes escritas de forma deveras fascinante, oferecem o que é, de fato, a melhor Introduction to Psychoanalysis para aqueles que não estão familiarizados com ela. Ainda não existe uma compilação alemã de seus escritos médicos psicanalíticos puramente técnicos, dos quais certo número foi traduzido para o inglês por Ernest Jones. A Verlag cumprirá essa tarefa assim que tempos mais favoráveis o tornem possível. Aqueles de seus livros e artigos que apareceram em húngaro tiveram muitas edições e tornaram a análise familiar aos círculos cultos da Hungria. A realização científica de Ferenczi é impressionante, sobretudo em virtude de sua multilateralidade. Além dos casos clínicos bem escolhidos e comunicações clínicas agudamente observadas, a Little Chanticleer, 1913, Transitory Symptom Construction During the Analysis, 1912, e trabalhos clínicos mais breves, encontramos escritos clínicos exemplares, tais como aquele sobre o Angelungen und Symbol der Symbole der Libido, 1913b, de Jung, sobre as opiniões de Regis e Resnard sobre a psicanálise, 1915, assim como eficazes escritos polêmicos como aqueles contra Breuer sobre o álcool, 1911, contra Putnam sobre a relação existente entre a psicanálise e
A Filosofia, 1912b. Moderados e dignos, malgrado seu caráter de resolução. No entanto, ao lado de todos estão os trabalhos sobre os quais a fama de Ferenczi principalmente repousa, onde sua originalidade, sua riqueza de ideias e seu domínio de uma imaginação científica bem dirigida encontram tão feliz expressão, e onde ampliou importantes seções da teoria psicanalítica e promoveu a descoberta de situações fundamentais da vida mental, interjection and transference, incluindo um debate da teoria da hipnose, 1909, Stages in the Development of the Sense of Reality, 1913, e o seu Exame do Simbolismo, 1912, finalmente, aos trabalhos desses últimos anos, The Psychoanalysis of the War Neuroses, 1919b, History und Pathneurosen, 1919c, e em colaboração com Hollis, Psychoanalysis and the Psychic Disorder of General Paresis, algo assim, 1922, em que o interesse médico progride das condições psicológicas para os determinantes somáticos e suas abordagens a uma terapia ativa. Por incompleta que essa enumeração possa parecer, seus amigos sabem que Ferenczi reteve até mais do que tenha sido capaz de resolver comunicar em seu 50º aniversário. Eles estão unidos para desejar que lhe possa ser garantida força, lazer e disposição de mente a fim de trazer seus planos científicos à efetivação em novas realizações.